Muito bem, amigos do olhartv.com, você ligadinho com a gente em mais uma programação. Aqui Carlos Soares trazendo para vocês mais o lado bom de Alvorada, né? O lado bom de Alvorada, hoje a gente aqui com Arthur Madruga, ele que vai estar lançando um livro em seguidinho aí na Câmara de Vereadores, dia 4 de novembro, a partir das 18 horas, vai estar lançando o livro, então, A Serpente Amordaçada, tá certo? A gente acompanhou o Arthur aqui, fazendo uma conversa com o nosso amigo também, né, o Zé Carlos aqui, que está participando com a gente. Arthur, como é que foi essa participação? O pessoal vai poder acompanhar em seguida com a gente aí. Foi excelente. Eu queria agradecer a vocês, né, ao TV Olhar, ao Zé Carlos, mas foi muito bom. Eu acho que foi bastante produtiva. Deu para ter uma ideia do qual é o conteúdo do livro, né, do romance. Esse eu espero que tenha estimulado as pessoas a quererem adquirir e ler, basicamente, ler um romance, né, para que vocês possam refletir sobre todo aquele conteúdo que está dentro desse contexto novo, né, da nossa realidade, e para poder pensar o que vai acontecer à frente, o que a gente pode fazer, mas basicamente pensar, refletir. Isso é importante, né? O que o livro tenta fazer é que qualquer livro tenta fazer. Eu acho que é isso, eu acho que foi contemplado nessa nossa conversa que tivemos aqui. Muito bem, você vai acompanhar em seguida aí como é que foi esse bate-papo dele com o Zé Carlos, a gente que está aqui no Relicário, né, aqui em Alvorada. Você vai acompanhar isso e a gente vai se encontrar então, eu, Arthur, com todos vocês no dia 4 de novembro, aqui na Câmara de Vereadores de Alvorada, a partir das 18 horas, tá certo? Então acompanha a gente aí, A Serpente Amordaçada. Olá, Carlos do olhartv.com. Estamos aqui hoje em Relicário Casa de Cultura, recebendo o professor, escritor, artista plástico daqui da nossa cidade, Arthur Madruga, do qual nós temos a honra de privar da sua amizade há mais de 30 anos, período em que nós acompanhamos toda a sua trajetória literária. Para que os que nos assistem tenham uma noção de quem estamos falando, temos aqui alguns livros que fazem parte da obra do Arthur. Tiremos a Sorte, lançado em meados dos anos 80 pela editora Ti, que recebeu o prêmio Revelação Literária Habitasul Correio do Povo, na época... Oi? E do Instituto Estadual do Livro, era Habitasul Correio do Povo, Instituto Estadual do Livro, nos anos 80, 90, o mais importante concurso literário do Rio Grande do Sul. A obra de Arthur continua na parte de prosa, poesia e artes plásticas, com Desordens do Tempo. Essas breves considerações sobre a cor do gesto, aqui há uma mistura de literatura e artes plásticas, que aqui é a cor do gesto também. Na parte infantil, isso aqui é uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, é a trilogia da Formiguinha. A Formiguinha Grafiteira, a Formiguinha Inventora e a Formiguinha Skatista. Isso aqui é uma obra que vai ficar para a história de Alvorada, porque é a primeira obra literária produzida bilíngue. Essa obra aqui é em português e francês. Isso nunca aconteceu na cidade de Alvorada. Então, é uma obra que é um marco, é uma referência por ser a primeira obra literária, além da qualidade literária, a primeira obra bilíngue. E um livro que eu acho fundamental, porque trata de um monstro sagrado da literatura gaúcha, foi a biografia que ele escreveu do grande Dionélio Machado. E por fim, esse é o tema da nossa conversa hoje, o seu último lançamento, que chama-se A Serpente Amordaçada. Sobre a obra de Arthur Madruga, eu gostaria de, inicialmente, para a gente começar a nossa conversa, ler algumas palavras escritas pelo crítico literário, escritor e jornalista Guilhermino César. Arthur Madruga, ao contrário da maioria, nega-se a engajar a sua prosa num ismo qualquer.
Isso, de certo modo, sanciona e qualifica uma visão do mundo que o aproxima dos escritores mais independentes. Um Hermann Hesse, uma Clarice Lispector, um Caio Fernando Abreu. A trama psicológica é fixada por ele com gosto. A linguagem emblemática, por conseguinte, é a que melhor se presta a traduzir o que ele, Madruga, visiona com amplitude. Nesse particular, é quase um poeta. Experimente o leitor. O gaúcho tem estilo próprio e trabalha material nobre. Contudo, marca sua presença entre os contemporâneos com algumas páginas muito expressivas. Venho aplaudi-lo calorosamente. São palavras do grande Guilhermino César. Arthur, nesse lançamento, A Serpente Amordaçada, gostaria que você introduzisse qual é o tema deste livro. Tudo bem, José Carlos e amigos do Olhar TV. Bem, sobre A Serpente Amordaçada, José Carlos, ele é um livro um romance, uma novela, não sei como a gente tem diversos qualificativos que se classifica uma obra literária, né? A minha intenção foi fazer um romance, de vez que ele tem uma aventura, né? Ele conta toda uma história de uma época que começa lá na ditadura militar de um país fictício, né? E um adolescente numa cidade de periferia, mas é uma área rural. Ele se cria numa fazenda, não vou dar muito spoiler, que é para o leitor poder, né, se interessar em dar uma viajada nas páginas. Mas esse personagem, o Giovanni Faniero, que é o personagem principal do romance, ele vive numa época que seria de uma ditadura que ocorreu num país fictício, e esse rapaz ele acaba sendo envolvido através da literatura, porque a sua tia, que era uma lindeira é um termo que se utilizava no interior, antigamente nos vizinhos de fazenda. Né? Então, a tia dele, que era vizinha da família do Giovanni, ela começa a introduzir livros para que ele pudesse ler, e isso vai despertando coisas do Giovanni nessa época de adolescência. Nós teríamos, então, sobre um pano de fundo do romance, uma sociedade conservadora, interiorana, uma sociedade autoritária. Seria exatamente esse o pano de fundo e a época, né? E é uma época de descobertas, né? De buscas, e uma sociedade bastante repressiva, né? Machista. E esse personagem, ele vai, durante todo o romance, vão acontecendo eventos que ele vai descobrindo não só o que ocorre dentro da fazenda, como fora da fazenda, onde está aquilo que ele não sabia até então. E aí, os eventos que vão levando com que Giovanni passe a participar mais efetivamente da construção ou da reconstrução desse país, que acaba acontecendo como aconteceu aqui conosco, de diretas já, de redemocratização, né? Ele começa a participar ativamente dentro de um processo, mas dentro do enredo e envolvendo todo um mundo de descobertas que vai engendrar os fatos que são manifestados nesse processo literário. Esse processo de descoberta, como tu chama, né? Há uma personagem no livro que me chamou bastante a atenção, que é a tia do personagem principal, que é o Giovanni, que é o condutor da história, mas a tia, que é uma professora, ao emprestar, digamos, subversivamente livros para o sobrinho ler,
faz com que ele tome consciência da sua individualidade, né, da consciência do ser e a consciência social do mundo, deste mundo conservador, repressivo, desse mundo patriarcal que o cerca, né? Então, há uma coisa interessante aí, que é o livro como tomada de consciência. Então, eu gostaria que você desenvolvesse essa ideia do livro como, digamos, um interruptor de luz que ilumina consciências. Pois justamente, José Carlos, assim, ó, vamos... eu acho que a questão do processo literário, o livro, a literatura, é sempre um momento em que divide o ser humano, ele torna o ser humano humano, enquanto ele o distingue dos animais, por exemplo, porque eu sempre acreditei, enquanto pessoa, né, que esse personagem poderia se desenvolver através do processo literário, que é uma coisa meio que paralela com o que aconteceu comigo desde a minha, né, o que eu lembre assim remotamente. Eu aprendi a ler antes de entrar para a escola, que eu já gostava de literatura e obrigava as minhas primas lá no Bonfim, onde eu nasci, a ler livrinhos de historinhas. E elas não aguentavam mais e me ensinaram a ler para se ver livre. Claro. Então, no momento em que elas me ensinaram a ler, eu me soquei aonde? Na biblioteca pública do Clube de Cultura ali na Ramiro Barcelos, na biblioteca infantil. Eu, criança, com 7, 8 anos, menos, né? Porque recém eu tinha entrado na primeira série. Era a primeira série, claro. No colégio Roque Calage, ali na Mariante. Uhum. Eu saía da minha casa, ia até ali a Ramiro. Eu morava ali na Jordano Bruno. Ia até ali a Ramiro e pegava livrinhos e levava para casa. Isso era maravilhoso. Comecei a levar meus amiguinhos, todo mundo, né, para lá. Então, o que aconteceu dentro do livro, que eu fui descobrindo muitas coisas, e muitas coisas eu fui buscar dentro dos livros. Eu achava que todas as minhas respostas estariam dentro do livro. E é o que acontece analogamente com o personagem Giovanni Faniero, do romance, que ele vive um mundo sufocado, um mundo repressivo, um mundo isolado, um mundo machista, né, que ele vai descobrir todas as coisas, até inclusive sobre a origem dele no decorrer do romance, mas que a tia serve de pivô, porque a tia é aquela cultura que empresta... É a tia que subverte a ordem estabelecida. É a que subverte. E eu me lembro perfeitamente que nessa minha época, porque em 63, 64... a minha família veio para cá em 63, 62, só que a cidade não era Alvorada, era Passo Feijó, e não se pôde... Em 64 teve aquela revolução, né, militar, eu não sei como é que se chama. E... Golpe. O golpe, né? Militar nunca faz revolução militar, e sempre dá um golpe. Bom, então o que aconteceu? Naquele momento, os livros praticamente proibidos se tornaram proibidos. Censurados, proibidos. Eram censurados, os jornais, a mídia, tudo era censurado. E ter determinados livros era um grande risco, um grande perigo. Acontece com o Giovanni Faniero a mesma coisa. O pai não queria que ele estudasse, o pai não queria que ele lesse. Quem tinha um livro numa época de ditadura no nosso país... Era mal visto. Era mal visto, era subversivo. E estava tramando alguma coisa. E era preso, né? Se tornavam presos. E o Giovanni, ele tem aquela estrutura na casa dele de extrema macheza, de agressão e violência, com aquela vontade que ele tinha de ler, que era proibida pelo pai, tanto que ele tinha que ler escondido à noite sob a luz de um lampião. Nesse sentido, pode-se dizer que o romance trata de um conflito de gerações e um conflito também ideológico entre um conservadorismo patriarcal e um progressismo juvenil,
mais jovem, uma coisa mais leve, assim seria Sim, isso? é o que sempre ocorre, né, José Carlos? As sociedades sempre estão se confrontando, né? É a nova geração, né? Sempre existiu e existirá conflito de gerações. E esse conflito de gerações, em verdade, é muito saudável, porque ele que vai sempre transformando. Porque a história também marcha para frente, vai fazendo com que a história prossiga, com que a história se não tenha fim, né? Mas acontece uma coisa muito interessante, que durante todo esse meu momento de vida que eu me encontro nesse planeta, eu percebi que é uma grande verdade, e que eu sempre ouvia falar que a história se repete. E realmente se repete, porque nós acontece no romance toda uma evolução, que ele vai saindo daquela estrutura para um país fictício que transforma as regras sociais, graças a esse conflito de gerações. E graças ao conhecimento, ao esclarecimento das consciências. Do livro e da leitura, educação, que é onde ele vai encontrar e buscar informações e refletir individualmente, porque a leitura é algo individual e isolado e solitário, como escrever também é algo solitário. Mas que provoca consequências a nível social. Provoca diversas leituras e interpretações, tanto em quem lê quanto quem escreve. E isso é importante para o tecido social. De que forma isso vai acontecer, isso a gente nunca sabe, porque é surpreendente. Só que acontece dentro do romance isso. Vai ocorrendo essa transformação e, realmente, esse conflito de gerações é muito importante, porque leva a história a se movimentar, e se movimenta com uma velocidade muito grande, porque nós estamos vendo, tanto no romance quanto na nossa atualidade, a história parece um conflito muito grande. Tudo. Sim. O que o personagem achava que seria transformado em grande revolução positiva, acaba voltando ao conservadorismo, como o que parece que o nosso país... Há uma onda conservadora hoje. Há uma onda, né? Nós tivemos no mundo inteiro os movimentos hippies, os movimentos de Black Power, de tudo. Eu imaginava assim, o existencialismo de Sartre em 68, Maio de 68. em Nanterre, Paris, lá naquela universidade, ele foi à frente... Onde era proibido proibir. Era proibido proibir. Ele foi à frente de um movimento estudantil, mas, ao mesmo tempo, ele foi rejeitado pelo comunismo europeu. Não sei, eu quero entender aonde que foi que Sartre falhou, que ele e a Simone de Beauvoir, né? Só que o que acontece? Quando eu vi aquilo tudo, na época, que eu sou bem, né, eu sou novinho, assim, né? Mas eu imaginei, assim, uma sociedade futura, aquela de Isaac, né? Isaac Asimov, né, que falava em futuros, tudo. Eu digo, meu Deus, como será uma sociedade futura? Tanto que eu não esqueço que eu tinha muitos amigos jornalistas, tudo, ali no Bonfim, na famosa Esquina Maldita, onde eu frequentei... De memoráveis noites eu era amigo da Esquina pessoal Maldita. até do Caio Fernando Abreu, fui apresentado pelo Clóvis Malta, que é daqui, jornalista. Então se discutia muita coisa, muita teoria, e surgiu na época, a gente assistia filme por autor, era Pasolini, Fellini, Altman, Glauber Rocha, Bergman, muito importante, a Serpente Amordaçada. Eu me inspirei para dar no Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente, que é não se cria cobra em casa, essa é a ideia. Exatamente. Quem cria cobra em casa... Esse paralelismo, por isso que a Serpente Amordaçada, ele vem do Ovo da Serpente do Bergman, que eu assisti, era preto e branco, que tratava em sessões da meia-noite do Cine Marabá. A ascensão de Hitler na Alemanha, mas ele era muito bonzinho, enganou todo mundo, que era a serpente. E aqui no nosso país, e na história
de Giovanni Faniero, que é ficção, acontece coisa similar com o machismo, que o pai dele representa o conservadorismo. Existe uma coisa assim, ó, em literatura que é importante a gente sempre deixar bem claro. É impossível para um escritor, por mais criativo que seja, ele escrever qualquer coisa sem que tenha pelo menos um pé na realidade. Então os romances, os contos, as novelas, elas sempre têm que ter tempo e espaço. Elas têm que acontecer num determinado local, que embora seja fictício, um país que só existe na ficção do escritor, ali no seu mundo ficcional, mas ele sempre vai ter uma inspiração em algo real. Então não existe uma literatura completamente desligada, desplugada da realidade, né? Embora não seja uma transcrição fiel da realidade, porque aí estaremos falando de ciências sociais e não de literatura. Né? Então, esse país latino-americano, né, que se assemelha muito às nossas repúblicas aqui, que passaram por regimes autoritários, regimes profundamente conservadores, né? E essa onda do conservadorismo, ela continua no mundo, né? Engana-se quem pensa que esse conservadorismo encerra-se com a Segunda Guerra Mundial. Ele se transformou e, ao se transformar, ele transforma sociedades. E ao transformar sociedades, no caso, para pior, ele causa este conflito de gerações. Porque a história, ela marcha para frente, enquanto o conservadorismo, ele tenta dar um freio à história, deixar as coisas como estão. E a história marcha para frente. Assim é um romance. O romance, ele começa com um conflito e ele tem que dar continuidade a esse conflito. Né? Exatamente. Essa é a... E assim, ó, é que são chamadas nossas zonas de conforto, né? Porque eu acredito assim, ó, a literatura, a pintura, a arte em geral, ela tem que ser o testemunho da sua realidade, ela tem que ser o testemunho da história, mas não pode ser, como muitos acreditam, impositiva. Aí, se for impositiva, nós vamos falar do que tu disseste, que a sociologia é outro assunto. É outra área, literatura claro. Pela literatura. Eu acho que a literatura, o processo literário, a escrita, ela tem que conduzir a grandes e profundas reflexões e saber que exatamente assim que segue a humanidade, a história da humanidade em ciclos de vai e volta. A história se repete. Tem que aperfeiçoar. Eu imaginava assim, com tanta tecnologia, como é que se achava que dentro deste aparelhinho, há poucos anos atrás, teria tanta informação que nós temos agora. Eu me lembro que eu era criança e tinha uns discos de carvão de 78 rotações que se usava uma agulha de aço para poder ouvir um som. A minha avó, eu me lembro perfeitamente, ela tinha uma pedra prateada que com uma agulha ela procurava estações, chamava galena, para ouvir as novelas dela de noite. E nós já estamos com tudo isso aqui. Na palma da mão. O CD já sumiu, né? Então, e aí, desculpe, imagina então o que se pudesse pensar na evolução dessa sociedade tecnologia, em termos de tecnologia. Agora, e o social e o humano? Não adianta. A sociedade, ela avançou muito do ponto de vista tecnológico e esse avanço não foi acompanhado, digamos, com a mesma velocidade com o avanço social, com o avanço da justiça social, com a aproximação, né, entre as pessoas. Pelo contrário, está se criando cada vez um abismo maior. Isso, no meu entender, faz com que o escritor, ao abordar, ainda que longínquamente, um tema real, um tema social, para a partir dali desenvolver a sua história, a sua ficção, cresce muito a sua responsabilidade diante do leitor. Sim, não. E exatamente como eu estava dizendo, eu acho que a literatura e a arte geral, ela tem que permitir todo esse processo de reflexão
de que as pessoas consigam, ao ler, ter as suas decisões, as suas... Ou seja, a literatura ela precisa derrubar os bustos olímpicos, tem que quebrar tudo, tem que desconstruir, fazer com que as pessoas questionem permanentemente tudo. Buscando aprimorar essa relação, né? Mas através sempre do livro, da literatura. A história, ela não é algo que fica estático, parado, não é água parada, porque água parada cria, gera... Portanto, assim, ó, atenção, vocês conservadores que estão nos assistindo agora, prestem atenção. A história não se presta para ficar parada no tempo. A história anda sempre. Então, nós estamos aqui, como dissemos no início, em Relicário Casa de Cultura, que é um antiquário e sebo. E nós estamos aqui com o cartaz que eu queria mostrar para vocês, do lançamento do livro do Arthur Madruga, A Serpente Amordaçada, do qual estávamos conversando agora, que vai ser dia 4 de novembro na Câmara Municipal de Alvorada. Importante destacar que esse lançamento será um lançamento internacional simultâneo em 4 países, Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde. Né? Então, como disse no início, o Arthur, além de ser o autor do primeiro livro bilíngue, né, que é a literatura infantil a trilogia das formiguinhas em português e francês, agora também para outros países da Europa e do continente africano. Para nós terminarmos aqui, para nós concluirmos a nossa conversa, eu gostaria que o Arthur tecesse as suas considerações finais sobre A Serpente Amordaçada. Bom, José Carlos, eu gostaria, assim, em primeiro lugar, de agradecer o espaço maravilhoso do Relicário, né? Que é uma casa que acolhe. Eu gostaria, então, de agradecer, né, ao José Carlos Pereira o espaço, que é um espaço maravilhoso aqui em Alvorada, um espaço de cultura, onde o livro estará à venda, né? É na rua Alberto Pasqualini, 135, atrás da prefeitura. E estará também à venda no dia do evento, que eu estou convidando vocês, para o dia 4 de novembro, na Câmara de Vereadores 18 horas. Do nosso município, a partir das 18 horas. E esse livro, eu só gostaria de falar a respeito de alguma coisa assim, por exemplo. Por que eu estou lançando um livro simultâneo, que é de lançamento simultâneo em 4 países em Alvorada? Em primeiro lugar, porque Alvorada, quando eu vim para cá, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura em 1972, quando ainda tinha o primeiro prefeito, Pedro Antônio. E então, na prefeitura, existia um jornalzinho do Enio, que era o secretário da Fazenda, que me estimulou a começar a publicar textos. E foi assim que eu fui escrevi para vários jornais, até um jornal que foi editado pelo José Carlos, né? E então Alvorada foi o ponto inicial de tudo que eu escrevi, dos prêmios literários que eu recebi no Rio Grande do Sul, na Academia Brasileira de Letras, em tudo. E culminou com a revisora da Bertam Brasil, que é uma grande... tradutora? Ela é uma revisora da Bertam Brasil, que eu não vou citar o nome, que ela pediu que não citasse, porque é a revisora. Ela leu tudo, ela ficou impressionada e ela disse que esse romance ele não poderia ficar só restrito ao nosso país. E ela, como conhecia o pessoal editor, e ela é uma das revisoras de Portugal também, ela disse: eu vou enviar para Portugal, que nós teremos que fazer esse lançamento pela Europa. E aí, então, por isso que o livro está sendo lançado pelo primeiro capítulo, que é do Grupo Português Atlântico, e eles perguntaram: onde tu quer fazer o teu lançamento internacional
a tua sessão de autógrafos. Eu digo que é Alvorada, que é a cidade que eu amo, que é a cidade que eu aprendi a amar, que é a cidade que eu vivo e que eu tenho amigos como o Zé Carlos, que eu agradeço, a Olhar TV, com a Loiva e o Carlos, o Bolonha, um pessoal que a Angélica Aquina, que são pessoas que estamos juntos desde o início da década de 80 fazendo cultura juntos. Então, lá naquele final de tanto tempo de literatura e arte que eu me dediquei e ao ensino nessa cidade, eu escolhi Alvorada porque aqui é meu chão e aqui é que eu faço questão que seja o ponto de partida para muitas coisas, como foi a história das formiguinhas, que é uma história de um livro de uma formiguinha que mora na Lagoa do Cocão, que luta pela Lagoa do Cocão, e que eu sempre estimulei a luta pelo meio ambiente, nesse sentido, né? E foi o jeito que eu achei, tornando-o bilíngue, está em Paris, está no Canadá, está, sabe, em vários lugares. De Alvorada para o mundo. De Alvorada para o mundo. Então, estou levando a Alvorada com a maior felicidade e alegria dentro do meu coração, porque faz parte de todo o meu processo de construção. E para aguçar ainda mais a curiosidade de vocês, vou deixar aqui uma pequena dica. O livro começa com uma perseguição dos capangas do pai do personagem. E esta perseguição dentro de uma mata, dentro de um local de mata fechada, termina mais ou menos aqui, ó, com a seguinte frase: era o resultado de uma situação em chamas. Nós vivemos hoje uma situação em chamas, que é este conflito que perdura na sociedade brasileira e de resto em vários países da América Latina, esse choque entre o conservadorismo e o progresso. Então fica como dica este livro, né, Serpente Amordaçada, o último lançamento de Arthur Madruga, e mais uma vez renovando o convite, dia 4 de novembro às 18 horas na Câmara Municipal. Lembrando que há um apoio institucional da Prefeitura de Alvorada, da Câmara Municipal, Bolonha Produtora, MS Tintas, Relicário Casa de Cultura, Bel Pão Padaria e Confeitaria, Vibração e Gráfica Pampiana, com também transmissão ao vivo do portal Alvoradense e do olhartv.com, a qual agradecemos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Arthur. Eu acho que conseguimos passar um pouquinho, né, dessa bela história que os leitores terão. Sem dar spoiler. Não dá para contar muito da história.